Boa tarde, camaradas. Caros camaradas, caro Presidente do Congresso, caro Presidente da JS Açores, caros e caros convidados e convidadas. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os militantes da JS, todos aqueles que vos elegeram para que vocês estivessem aqui hoje e todos aqueles que depositaram a confiança em vós para representarem hoje aqui a juventude açoriana. O Congresso da JS Açores representa mais um momento para refletirmos e lançarmos pontos para o futuro. Antes de começar a minha intervenção sobre políticas públicas de juventude, quero recordar uma frase de Olof Palme. Para quem não conhece Olof Palme foi um grande socialista da Suécia, um verdadeiro social-democrata e um dos defensores mais aguerridos na implementação do conceito de democracia social. Passo a citar. À exceção dos historiadores que trabalham sobre os acontecimentos a posteriori, o pessimismo como hipótese de trabalho não convém aos políticos. Nós, que trabalhamos para o progresso, devemos afastar a dúvida que confina quase sempre com o desespero. Olof Palme. Começo por aqui, pois nos dias de hoje está a se instalar na nossa sociedade um sentimento derrotista, de frustração, de tristeza, fruto da conjuntura menos favorável a que a nossa economia está exposta. Com a clareza de assumir que o estado da coisa pública já foi mais positivo, nós, socialistas açorianos, progressistas no sentido mais genuíno do termo, defensores acérrimos da criação de mais oportunidades para todas e para todos, defensores de uma justa distribuição da riqueza, cientes de que a nossa sociedade é feita por pessoas e não pelo mercado, vivemos numa economia de mercado e não numa sociedade de mercado como outros querem fazer crer, os outros é o PSD, acérrimos defensores da nossa identidade enquanto povo açoriano, defensores de valores como a solidariedade e não a misericórdia, justiça social e não do oportunismo, igualdade e não do igualitarismo, fraternidade e não da superioridade. Nós somos tudo isto e muito mais. Recorro a esta descrição por vos dizer que são estes os valores, estas crenças e raízes identitárias que vão nos levar a ultrapassar com mais garra e força os tempos menos positivos que hoje atravessamos. E aqui, meus amigos e minhas amigas, a JS Açores, como organização de juventude socialista e açoriana, deve estar na linha da frente da defesa desses e outros valores, sempre com a mira afinada para que os jovens tenham cada vez mais razões para escolher os Açores como local para viver. Temos que estar convictos que os Açores são, com toda a certeza, um dos melhores locais do mundo para se viver. Se ainda não o somos, temos que trabalhar para que isso seja uma realidade. É com esta ambição, com esta vontade interior que sai de cada um de nós, que devemos encarar o futuro e ultrapassar os problemas do presente. Temos que ter uma nova ambição, em alcançar outros níveis de desenvolvimento. Temos que ter mais determinação a percorrer este longo caminho, que é o da construção de uma sociedade mais feliz. E mais crença também naquilo que de bom temos na nossa sociedade, as pessoas, e de uma forma muito particular, os jovens. Nunca é demais de repetir que o presente e o futuro dos Açores reside na sua juventude e na sua capacidade de iniciativa. Ao termos consciência disto, estamos, por um lado, a criar espaços para que os jovens possam ser agentes da mudança e da transformação da nossa sociedade. E, por outro, abrindo também oportunidades para que os nossos jovens possam desenvolver o seu projeto de vida na nossa terra, os Açores. Os Açores de hoje nada têm a ver com os Açores do início da década de 2000. Muito fizemos com a colaboração ativa da juventude açoriana e, em particular, com a JS. A transformação está à nossa frente. Temos mais jovens com qualificação profissional. Temos mais jovens com graduações superiores. Temos mais empresas de jovens e ou lideradas por jovens. Temos mais jovens jovens casais com habitação própria. Temos mais jovens no associativismo, a liderar ou a participar.
Temos mais jovens envolvidos ativamente nas suas comunidades. Temos mais jovens inseridos no mercado de trabalho. Temos mais jovens artistas a mostrar o seu trabalho e, em alguns casos até, a mostrarem-se por esse muito fora. Temos mais jovens em programas de mobilidade. Temos mais jovens a estagiar na Europa. Temos isto e muito mais, graças ao trabalho do povo açoriano durante os governos que o PS tem liderado desde 1996. Hoje somos, não tenhamos a mínima dúvida, muito melhores e seremos ainda mais melhores. Agora, gostaria de fazer um parêntese para, no outro dia, lançar-me o desafio de pôr numa página A4 as medidas que o Governo dos Açores lançou para a juventude, em colaboração, muitas delas, com a JS. Iniciativas novas, desde janeiro de 2009. Eu não consegui, numa página A4. Temos, pelo menos, e de uma forma muito sintética e reduzida, pelo menos 3 páginas de propostas em que o Governo dos Açores tem vindo a implementar na área da juventude, desde janeiro de 2009. E é este o trabalho que nós nos devemos orgulhar. O trabalho de que nós temos vindo a liderar nos últimos anos e que vamos continuar a liderar depois de 2012. Mas hoje, mais importante do que glorificar o trabalho feito nos últimos anos, temos que olhar para o futuro, no mínimo com a mesma ambição com que enfrentamos o presente. Tendo consciência que os ventos de hoje não são tão favoráveis como os do passado, e por esta via termos urgência na resolução de novos problemas, como o desemprego e outros tipos de exclusão social, temos que olhar para o futuro com o otimismo de que somos capazes de nos ultrapassar e reinventar. Embora este objetivo esteja longe de estar esgotado, nos últimos anos a nossa ação foi muito centrada em dotar os jovens de competências formais, criando condições para a reforma da nossa sociedade. Contudo, e sempre com o forte sentimento de nos reinventarmos, para o futuro temos de nos focar em novos vetores de desenvolvimento. Por um lado, temos que trabalhar para criar condições para o desenvolvimento de outros ecossistemas, para o surgimento de novas áreas de desenvolvimento económico e de geração de oportunidades. Por outro lado, temos que internacionalizar a nossa juventude, a partir das atividades empresariais, sociais ou artísticas. Fruto da aposta dos nossos governos do PS, os Açores de hoje têm a geração mais qualificada da sua história, em diversas áreas do conhecimento, o que nos coloca, claramente, novos desafios. Por outro lado, e como consequência do investimento nos programas de mobilidade, os jovens açorianos de hoje conhecem melhor a sua terra, os Açores, e o mundo. Nós hoje podemos dizer que os Açores são uma terra melhor compreendida. Se associarmos os fatores qualificação e mobilidade, rapidamente chegamos à conclusão que temos que ser mais ambiciosos na nossa política de fazer passar a informação, numa lógica de desbloquear, de facilitar e de abrir o mundo à nossa juventude. Assim, poderemos dizer que as palavras-chave ao nível das políticas de juventude para os próximos anos poderão ser internacionalizar, inovar e informar. A política dos 3 Is. Para que estas palavras façam sentido e tenham consequência no dia-a-dia da nossa juventude, temos que lançar medidas que possam consubstanciar este pensamento. Ao contrário dos nossos adversários, que não têm introduzido nada de novo no desenho das políticas públicas de juventude, entretanto, a falar mal, e pior do que isso, a serem meros amplificadores das desgraças alheias, a JS deve continuar a estar na vanguarda do pensamento político. Contudo, para que essa vanguarda seja realista, a JS tem que ser humilde, próxima dos jovens, deve estar no terreno e não ficar à espera que a juventude se dirija à JS. A política de secretária há muito que se escutou. Assim, todos os programas a lançar num futuro próximo devem possuir, obrigatoriamente, fatores de diferenciação e de majoração para iniciativas que incorporem algo de inovador e algo que se pretenda global. Desde a agricultura, passando pelas pescas, pelas indústrias criativas, acabando nas tecnologias de informação, devemos ter a capacidade e a frontalidade de assumir que não pode existir uma standardização na análise, em prejuízo dos projetos inovadores e em prejuízo, inclusive, de algo
possa, de facto, criar mais valias para a nossa sociedade. Temos, então, que ter a capacidade de inovar e de levar a inovação para as áreas tradicionais. E, para isto, devemos ter a capacidade de propor, por exemplo, na área de investigação e desenvolvimento, novas medidas que possam colocar mais jovens investigadores em ambiente empresarial, em vez de ficarem nas prateleiras da universidade. Se verificar que o que temos não é eficaz, devemos ter a capacidade de criar algo de novo. Temos que pôr, de facto, os Açores neste movimento mundial de fundir a ciência com as empresas. E isto, meus amigos, não significa mais dinheiro, mas sim mais criatividade nos processos de tomada de decisão. Contudo, isto pode não ser suficiente. Tendo a consciência que o nosso ecossistema empresarial não é muito permeável à inovação, fruto das contingências históricas do nosso não investimento durante séculos na educação do povo açoriano, temos que forçar então a criação de novos ecossistemas favoráveis ao surgimento de novas empresas em novas áreas de negócio. Para isto, temos que quebrar alguns fatores que muitas vezes geram entropias no desenvolvimento de novos paradigmas. Temos que proporcionar o surgimento de mais incubadoras tecnológicas, apostar no desenvolvimento das indústrias criativas para a exportação de novos produtos. E criar uma aplicação para o iPod, tanto se pode fazer na Praia da Vitória, como se pode fazer em São Roque do Pico, ou em Nova Iorque. É tudo uma questão de criatividade. Arrisco-me então a dizer que a médio prazo devemos ter a ambição de ter em todas as nossas ilhas, numa parceria com os municípios, em parceria com as associações empresariais, incubadoras de empresas que possam facilitar a instalação de mais e melhores empresas dirigidas por jovens. Esta nova área do desenvolvimento, as indústrias culturais e criativas, está, pela sua própria natureza, altamente globalizada. Prosseguindo o desígnio de internacionalizar ainda mais a nossa juventude, e para além dos tradicionais programas de mobilidade profissional, teremos que criar condições para que os nossos projetos, os novos projetos empresariais, possam alcançar novos mercados, alcançar novos patamares e, acima de tudo, alcançar outro valor acrescentado. Para tal, os nossos programas de incentivo devem majorar este tipo de iniciativas que, por um lado, façam a incorporação de inovação e criatividade e, por outro, tenham a ambição natural de chegar a outros mercados, ou seja, internacionalizar. Para tal, e como consequência disto, as entidades públicas competentes em matérias da promoção do investimento nos Açores devem ter um trabalho mais profícuo, mais consistente e mais sistemático, colaborando com os jovens nesse processo de aceleração e, digo entre aspas, internacionalização das empresas de base tecnológica e criativa dos Açores. E dou-vos, por exemplo, como exemplo, um contacto que fiz ainda muito recentemente com uma empresa açoriana sediada em São Miguel, que tem à sua conta 10 engenheiros na área das tecnologias de informação. E esse jovem colocava a questão, e é liderada por jovens, como é que nós, a partir dos Açores, e como é que o Governo pode colaborar connosco para nós chegarmos a outros mercados. E é este tipo de respostas que nós temos que dar às pessoas que colocam diariamente em cima da mesa. Muitos são os desafios que a juventude açoriana tem pela frente. Os paradigmas estão a mudar. As atitudes estão a mudar. A nossa sociedade está a mudar. Fruto das políticas dos governos do PS, como disse há pouco, nós temos claramente um desafio a ultrapassar. Temos que criar mais oportunidades. E essas oportunidades podem não ser necessariamente oportunidades criadas apenas no mercado açoriano. Nós podemos ter a ambição de, a partir dos Açores, levar os nossos jovens e as nossas empresas lideradas por jovens para várias frentes. E com isto lanço a política, ou os fatores das políticas de juventude que entendo que são essenciais para o futuro, e esse futuro é um futuro a médio prazo. Por outro lado, não gostaria de deixar passar a oportunidade de estar com vocês
e de estar entre vocês, JS, para deixar um repto. Um repto que vai muito além apenas da mera atuação no terreno, do ponto de vista operacional. O envolvimento da JS nas estruturas concelhias que o PS tem, um pouco por todos os Açores fora, é cada vez mais essencial. Para não falar, obviamente, das eleições de 2012, a ação da JS deve cada vez mais se centrar em ações de proximidade. Em ações de proximidade para que os jovens açorianos possam perceber que, a partir da JS, se pode fazer política, se pode propor e, acima de tudo, para que os jovens açorianos sintam ainda mais que a JS é, de facto, a juventude que a representa. E isto, meus amigos, num cenário cada vez mais difícil do ponto de vista financeiro. Todos nós conhecemos as dificuldades que os municípios atravessam, em alguns casos por culpa própria, em outros casos por culpa alheia. E aqui, a criatividade da juventude, a irreverência na ação, a capacidade de fazer mais com menos, deve ser algo que a JS deve levar às nossas câmaras, em particular, onde nós estejamos no poder. E lança esse apelo de uma forma muito particular, porque a construção das ideias e a construção da ação faz-se claramente de baixo para cima, da base para o topo. E a base da ação política é a nossa junta de freguesia, é a nossa rua, é o nosso bairro. E é por aí que a ação da juventude deve se centrar e deve começar numa forma profícua e numa forma cada vez mais determinada. Por outro lado, e alguns de vocês já me conhecem, eu não gostaria de deixar passar mais um congresso da JS para não falando na questão da nossa autonomia. A questão autonómica e a questão da defesa dos valores da autonomia, até que a voz me doa, vou falar nisso. Até que a voz me doa, vou falar nisso. A questão da autonomia e a questão da defesa dos valores da autonomia e da defesa da autonomia enquanto conceito que incorpora em si a identidade do povo açoriano deve ser algo que deve estar na nossa pele, que nós devemos respirar diariamente. E aqui a JS deve ter uma atitude consistente com aquilo que, inclusive, o próprio discurso tem vindo a ser feito. A autonomia não é apenas defender conceitos e princípios no plano teórico, no plano constitucional. A autonomia é nós pormos em prática diariamente as nossas convicções enquanto povo. É nós defendermos que a nossa decisão é uma decisão que tem que ser tomada aqui, na nossa junta de freguesia, no nosso bairro, na nossa rua, na nossa ilha, na nossa região. Defender a autonomia é, como disse o Berto, ou como vai dizer o Berto, a autonomia deve estar ao serviço das pessoas. E defender a autonomia nos dias de hoje não é ir apenas para a Assembleia da República, defender este conceito do ponto de vista teórico e do ponto de vista, inclusive, social e sociológico. Defender a autonomia é, por exemplo, não admitir de forma nenhuma que haja interferências na nossa tomada de decisão. E vou-vos dar um caso muito concreto. Nós, ao admitirmos que haja uma legislação nacional que tenha execução nos Açores por inoperância da nossa parte, isto deve ser algo que nós temos que combater. Nós devemos defender a autonomia não como algo abstrato, mas como algo muito concreto. Por exemplo, e vou-vos dar um exemplo que a voz deve dizer muito, só o facto de nós termos autonomia nos Açores permitiu e permite, por exemplo, nós termos o cartão Interjovem. Isto é um exemplo concreto de autonomia. Se nós não tivéssemos um governo próprio, com poder de decisão, nós não teríamos, por exemplo, o cartão Interjovem, que é algo tão banal, que toda a gente dá como adquirido, mas é algo que só existe porque existe um governo próprio, e neste caso, um governo que tomou a iniciativa, liderado pelo PS, tomou a iniciativa de criar este produto, esta facilidade.
Autonomia é, por exemplo, nós podermos decidir quem pode ter acesso a determinados bens. Falo, por exemplo, de Famílias com Futuro, um programa que apoia jovens, casais à procura da primeira habitação. Se nós não tivéssemos autonomia, nós não poderíamos criar o programa Famílias com Futuro. E o Famílias com Futuro é claramente melhor do que o Porta 65 que existe no retângulo. Se nós não tivéssemos autonomia, nós não poderíamos colocar anualmente mais de 3 mil jovens em programas de OTA. Isto é autonomia. Isto é exercer autonomia. Se nós não tivéssemos autonomia, nós não podíamos ter o programa Estagiar L, nem o Estagiar T, nem o L+, nem o Prosa. Isto é exercer autonomia. Mas nós temos que ir mais além. Nós temos que ter a capacidade de perceber que existem outras áreas onde nós não exercemos a nossa autonomia e que nós temos que exercer. Temos que ter a coragem de legislar nesse sentido. E o apelo que faço a todos vós, porque eu já não faço parte, infelizmente, da JS, já passei a idade, já por aí estive e continuo a estar, mas só de coração, porque de idade já não posso. O apelo que faço à JS e a vocês de uma forma muito particular é que pensem aonde é que se pode exercer ainda mais a nossa autonomia. Por exemplo, criando uma legislação específica na área do direito para o consumidor. É algo que nós nunca tentamos. Não permitir, por exemplo, que haja instalações que sejam licenciadas por uma direção-geral do continente. Isto não é, isto existe, acontece e não deveria acontecer. Eu não estou a falar de autonomia no plano teórico nem no plano dos princípios. Eu estou a falar na autonomia ao serviço das pessoas e, acima de tudo, ao serviço dos nossos jovens. Mas outros exemplos poderia dar. Se nós não tivéssemos autonomia, nós não poderíamos ter a rede escolar que hoje temos e o parque escolar que hoje temos. Vamos inaugurar uma escola básica na Ponta Garça dentro de meses, em São Sebastião na Terceira dentro de alguns meses. Vamos ter uma escola nova nas Velas dentro em breve, com um concurso público que vai ser lançado dentro em breve. Nós temos escolas novas em Vila Franca, em São Carlos na Terceira, em São Roque do Pico temos um pavilhão novo, na escola secundária. Nas Lajes vamos ter uma escola nova, na Malada Riaga, no Faial, é uma escola nova. Nas Flores temos uma escola nova. E isto só é possível porque nós temos autonomia. E eu costumo insistir muito nisto, e para aqueles que já me conhecem há alguns anos, porque nós não podemos nunca admitir que a autonomia é algo de consumado. Os inimigos estão à nossa porta. Os adversários da autonomia estão à nossa porta. E em tempos de crise como o que vamos viver nos próximos tempos, vão existir movimentos e vão existir pessoas em Lisboa, à boleia dos cortes financeiros, que vão nos querer tirar autonomia. E por isso, a autonomia, quando se consubstancia em algo prático, deve ser defendido, porque é esta, ou que está em causa, é a nossa qualidade de vida. E os tempos que se aproximam, não sendo fáceis para todos, de maneira nenhuma, vão ser a porta para que os inimigos da autonomia instalados nos corredores obscuros do Terreiro do Paço, é esta oportunidade que eles vão ter para travar, de alguma forma, aquilo que já é nosso. Por isso, dar por consumado a autonomia é um erro estratégico que nós poderemos cometer. Porque, como diz-me, por dado adquirido, porque nós não temos vontade, ou porque não nos lembramos, porque todos nós aqui já nascemos na autonomia. Até eu, que devo ser dos mais velhos aqui dentro, já nasci na autonomia. E, portanto, nós não pensamos viver noutro Estado
que não seja o Estado autonómico, em que a gente reconhece um governo próprio, em que a gente reconhece os deputados que elegemos nas nossas ilhas. Esta matéria, sendo uma matéria de vital interesse para os Açores, é-o ainda mais, e eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, para a juventude açoriana. Porque é a juventude açoriana, a atual juventude, que já é o presente dos Açores, que vai liderar os destinos da nossa terra dentro de uns anos, ou dentro de alguns anos. Sejamos nós os que estamos aqui, ou sejam outros. Não interessa quem é. O que interessa é que são os jovens que vão estar daqui a uns anos à frente dos nossos destinos. E é esta tomada de consciência, essa tomada de posição relativamente a este assunto, que nós devemos tentar fazer um esforço adicional para que esta consciência se ganhe ainda mais. De outra forma, meus amigos, aquilo que hoje nós estamos a viver aqui, neste Congresso, não seria possível. Porque nós não teríamos uma JS Açores com a força que temos se nós não tivéssemos autonomia. Podemos, inclusive, comparar a JS Açores com outras JS no país e nenhuma delas tem o peso político, de facto, como a JS Açores tem. E isso deve-se ao facto de a gente viver no Estado em que vivemos. Por outro lado, e para finalizar a minha intervenção, estou crente que os próximos anos vão nos trazer, mais do que dificuldades, novos desafios. E para nós enfrentarmos estes desafios, temos que ter, na minha humilde opinião, uma atitude diferente. A sociedade consumista em que nós vivemos leva-nos, em alguns casos, a ter uma posição comodista. Comodista porque a sociedade consumista é facilitadora do acesso a determinados bens, é facilitadora da geração de algumas comodidades. E a verdade é que aquilo que nós vamos enfrentar nos próximos anos não é certamente algo de fácil. Não sei se têm consciência que os próximos tempos são tempos de ventos muito negros, que vão trazer muito fumo para as nossas vidas. Mas se nós não tivermos preparados balões de oxigênio para conseguirmos superar essas nuvens negras que se vão bater sobre nós, nós não sairemos de forma fácil das próximas situações. E aqui a juventude, a JS, tem um papel particular. Tem um papel particular não apenas por ser a juventude partidária do partido que governa os Açores e que vai continuar a governar os Açores depois das eleições de 2012, mas acima de tudo porque a JS é o bastião da consciência crítica do PS. E não percam isso, meus amigos e minhas amigas. Não percam esta capacidade de criticar, seja o que for, aonde for e quem for. Um dia que nós possamos perder, ou num cenário em que a gente possa perder esta capacidade, nós iremos recuar muitos anos. Por isso, meus amigos, termino a minha intervenção. Não sei se me alonguei no tempo, mas eu penso que estou dentro do timing. Está de acordo com as indicações que recebi. Termino a minha intervenção dizendo o seguinte: mais JS não é apenas mais juventude no PS. Mais JS no PS deve ser também sinónimo de vanguarda de ideias, determinação na decisão e irreverência na ação. E agora termino mesmo recordando uma frase que disse no Congresso da JS em Angra, em 2009. Hasta la vitória sempre. Viva a JS, viva os Açores!